Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Na aula anterior, nós implementamos o padrão Builder no sistema Pedidos, resolvendo o problema da criação dos pedidos com kits promocionais. E nesta aula, vamos testar a implementação feita. Para realizar os testes, nós vamos precisar incluir novas informações iniciais nas entidades que foram ajustadas para implementar o build. Assim, na entidade produto, eu incluir uma nova propriedade peso. Na entidade pedido, eu tenho agora as propriedades endereço entrega, cupom de desconto e também o método aplicar cupom. E na entidade cliente, eu tenho agora a propriedade endereço. Então, nós vamos ter que atribuir novos valores iniciais a essas propriedades usando o DBSeeder, que é o local no nosso projeto onde nós estamos populando as tabelas do SQLite com dados iniciais. Então eu vou abrir aqui agora o nosso projeto e aqui em data eu vou abrir aqui o DBSeeder e eu vou mostrar aqui os ajustes que eu já fiz. Então eu criei aqui agora um novo produto, esse produto não existia, microfone. A seguir, aqui na entidade cliente, eu atribuí os valores à propriedade endereço do cliente. Então agora cada cliente tem um endereço definido. A seguir, na definição de produto, além de eu ter incluído aqui o microfone, olha, eu também atribuí valores à propriedade peso, que não existia. E a seguir aqui em pedido, eu estou atribuindo o mesmo endereço do cliente que eu estou usando a propriedade endereço entrega e estou criando aqui alguns pedidos iniciais. Então com isso eu vou ter os dados nas tabelas e eu vou poder realizar os testes. Para isso basta você excluir o banco de dados SQLite criado na raiz do projeto, que ao executar o projeto novamente, o DBSeeder vai popular as tabelas com os novos dados. Então eu vou fechar aqui e eu vou fazer os seguintes testes iniciais. Vou fazer 4 testes usando um cliente normal, ou seja, um cliente que não é VIP nem corporativo. Vou usar o endpoint, que é um post/API/pedidos kits. Então, o primeiro teste vai ser o teste onde eu vou montar o kit com 3 itens. 2 produtos diferentes, valor acima de 300, peso abaixo de 5 kg e vou aplicar o cupom de desconto. No segundo teste, eu vou montar o kit adicionando um 4º item a esse pedido, de forma a elevar o peso acima de 5 kg. No terceiro teste, eu vou montar o kit de 2 produtos diferentes com valor abaixo de 300 e vou aplicar o cupom de desconto. E no quarto teste, eu vou montar o kit com 2 produtos iguais com valor abaixo de 300 sem aplicação do cupom de desconto. Então, esses 4 testes, eles vão usar cliente normal e vão testar as regras de negócio implementadas no Builder. No final, eu vou mostrar mais um teste que eu vou explicar com mais detalhes quando eu fizer esse teste. Então, vamos iniciar, olha. Eu tenho aqui os cenários de testes, a regra que eu estou testando e o resultado que eu estou esperando obter. Então, no primeiro teste, o caminho feliz, ele vai criar o pedido e vai dar o desconto de 10%. No segundo teste, eu vou ter o peso máximo excedido. Ele vai dar um bad request e vai rejeitar no método add produto. 2 produtos diferentes com valor abaixo de 300, aplicando o cupom, eu vou estar testando a regra do cupom mínimo. Então não vai passar, vai retornar 400, vai ser rejeitado lá no aplicar cupom. No cenário onde eu vou ter 2 produtos iguais, mas sem cupom, eu estou testando o mínimo de produtos distintos. Então vai ser rejeitado lá no build com um bad request 400. E o último teste, eu vou usar um cliente VIP. Então, como ele é o caminho feliz, ele vai criar o pedido, o status em análise, vai dar o desconto e eu tenho que esperar também o desconto vir. Então vamos iniciar, olha. Eu tenho aqui o primeiro teste que eu vou fazer agora. Então eu vou abrir aqui o meu projeto, olha, e vou executá-lo. Está aqui o nosso projeto, exibindo aqui os endpoints na interface do Swagger e eu vou usar aqui o endpoint para montar um pedido com os kits promocionais. Então, neste primeiro teste, eu vou usar esse payload, olha. Estou usando o cliente que é a Carla, que é um cliente normal, ou seja, ela não é VIP nem corporativo. Essas propriedades estão definidas como false. Aqui eu estou incluindo um monitor e 2 headset. Aqui está o peso de cada item aqui no pedido. Como o headset tem 2, então o peso dele vai dar dobrado. Então, no total, eu vou ter este
valor com este quilo. Então isso vai atender às regras. Então ele vai retornar um 200 ok, pedido criado, status pendente com desconto de 10%, que é a aplicação do cupom. Eu estou aplicando o cupom. Então vamos lá. Retornando aqui ao nosso projeto, vou acessar o endpoint, vou dar um tryout, vou colar aqui o payload para o cliente normal com 2 produtos aplicando o cupom de desconto. E vou clicar em execute e vejam, ele criou o pedido. Vamos consultar o pedido, informando o ID aqui, e aqui nós temos o pedido criado. Então, observe que o status está pendente e o total, olha, é 2.484, porque ele aplicou um desconto de 10%, olha. Então, o monitor é 1.900, eu tenho 2 headset, vai dar 860, e ele aplicou o desconto de 10% e o status está pendente, porque é um cliente normal. Então, esse teste ele foi executado com sucesso e o resultado esperado foi o que nós obtemos. Então, agora vamos ao teste 2, onde eu vou montar um kit adicionando um 4º item ao pedido anterior, de forma a elevar o peso acima de 5 kg. Então, eu vou incluir aqui, 2 notebooks. Então, o peso vai ultrapassar os 5 kg, vai dar 6 kg e 740 gramas. Então, a regra que eu estou testando é a regra do peso máximo que foi excedido. Vai retornar 400, o pedido não vai ser criado, ele vai ser rejeitado no método add produto. Ele vai dar essa mensagem aqui. Então, vamos retornar aqui ao nosso projeto em execução e agora eu vou incluir o novo payload aqui, vou testar API/pedido kits, vou incluir aqui agora o mesmo cliente, só que eu estou incluindo aqui 2 produtos a mais. Eu vou clicar em execute e aqui olha aqui o resultado, 400, bad request, adicionar notebook Pro 15 faz o kit ultrapassar 5 kg, resultaria em 6 kg 740 gramas, exatamente o resultado esperado. Então vamos agora ao teste 3, onde eu vou montar um kit com 2 produtos diferentes, com valor abaixo de 300 e vou aplicar o cupom de desconto. Então eu estou usando o mesmo cliente, vou incluir aqui um mouse e um microfone, os valores dos dois vai dar R$200, com o peso total de 360 gramas. Então eu estou testando a regra do cupom aplicado a um valor abaixo do mínimo. O valor mínimo para aplicar o cupom é 300, o valor desse pedido vai ser 200. Vai retornar 400 bad request, não vai criar o pedido e ele vai ser rejeitado no método aplicar cupom com essa mensagem. O cupom só pode ser aplicado quando o valor acumulado ultrapassar R$300. O valor atual é 200. Então eu vou retornar aqui aos endpoints e vou vir aqui no endpoint API pedidos kit e vou agora definir esse payload. Estou usando o mesmo cliente, agora com 2 produtos cujo valor vai ser abaixo de 300. Então eu vou executar e olha aqui, ele retorna 400 e a mensagem: o cupom só pode ser aplicado quando o valor acumulado ultrapassar 300. O valor atual é 200. Exatamente o resultado esperado. Então vamos agora ao 4º teste. Nesse teste, eu vou montar um kit com 2 produtos iguais, com valor abaixo de 300, sem aplicar o cupom de desconto. Estou usando aqui a cliente Carla, que é normal. Então eu vou ter 2 mouses para dar 180. Então eu estou testando aqui o cenário onde eu não vou ter 2 produtos distintos num kit. Vai retornar um 400 bad request, o pedido não vai ser criado, ele vai ser rejeitado no método build, com essa mensagem: kit precisa ter no mínimo 2 produtos diferentes. Então vamos retornar aqui aos endpoints, vou vir aqui endpoint API/pedidos kits e vou definir o payload onde eu estou usando o mesmo cliente, estou usando aqui agora incluindo 2 produtos iguais, quantidade 2. Vou clicar em execute e aqui erro 400 bad request, o kit precisa ter no mínimo 2 produtos diferentes, que não é o nosso caso aqui. Então com isso, o resultado obtido é o resultado esperado aqui para o nosso cenário. Então com isso, nós testamos a implementação do Builder e verificamos que as regras de negócio estão funcionando. Então o pedido Factory, ele está respondendo como o pedido está nascendo, definindo o status inicial do pedido, enquanto que o Builder
definido na classe Kit Promocional Builder, ele está respondendo como conduzir a montagem passo a passo, garantindo as regras de negócio que foram definidas, ou seja, o peso total não pode ultrapassar 5 quilos, o cupom só pode ser aplicado a pedidos com valor maior que 300 e deve haver no mínimo 2 produtos diferentes. Então eles vão estar se complementando para criar o pedido com status inicial, onde o Kit Promocional Builder vai fazer a montagem passo a passo. Vai adicionar o item ao pedido, atualizar e validar o peso, atualizar o valor acumulado, validar o cupom para valor do pedido acima de 300, aplicando 10%, garantir o mínimo de 2 produtos diferentes e aí ele vai ter um pedido pronto e válido para finalizar. Agora, antes de concluir, eu quero fazer o teste número 5, onde eu vou repetir o primeiro teste, só que eu vou usar um cliente VIP. E vou repetir as mesmas condições, os mesmos produtos, as mesmas quantidades, vou aplicar o cupom. Então, o que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar que o pedido vai ser criado, vou ter um desconto de 10%, porque eu estou aplicando o cupom, e como é um cliente VIP, eu tenho que ter o desconto VIP. E o status do pedido vai estar em análise, porque ele é um cliente VIP. Então, vamos lá. Vou aqui retornar o nosso projeto, em execução aqui com os endpoints, vou retornar o endpoint aqui, ó, API/pedidos kits, e vou definir esse payload, onde agora eu tenho um cliente VIP, ó. Alterei o cliente e as condições e o cenário continuam sendo iguais à do teste 1. Os mesmos produtos e o cupom de desconto. Então, eu vou executar, ó, ele criou o pedido, então vamos ver aqui o que aconteceu na criação do pedido, ó. Vou copiar aqui, vou retornar aqui para consultar o pedido, ó. Então tá aqui, ó, ele criou o pedido, olha aqui, é a Ana, o cliente que nós usamos, é um cliente VIP, tá vendo, ó, VIP True, o status em análise, ok, agora aqui, ó, o total, 2.484. Se você lembrar, é o mesmo desconto que foi obtido no teste 1, ou seja, os descontos do cupom que foi aplicado aqui. Mas aqui, ó, não foi aplicado o desconto do cliente VIP. Então aqui eu tenho que o desconto para o cliente VIP é ignorado na montagem de pedido dos kits promocionais. Então nós temos um problema aqui, porque o mesmo cliente está recebendo tratamento de desconto diferente dependendo de qual endpoint criou o pedido dele. Então, o VIP funciona no pedido comum, mas é ignorado aqui quando ele monta o kit. Nenhum dos dois está errado isoladamente. O problema é a inconsistência entre os dois caminhos, que nós teremos que resolver usando um novo padrão de projeto, unificando a decisão de desconto num único lugar, usado por ambos os fluxos. Então, é isso que nós vamos fazer na próxima aula. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.